Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre adaptações no transtorno do espectro autista, né? Lembrando que aqui a gente está pontuando algumas coisas mais no sentido de orientar a observação de vocês e não de estabelecer uma receita de bolo, né? Para que vocês sigam e que todas as crianças com diagnóstico de transtorno do espectro autista precisarão das mesmas adaptações. Não é nesse sentido, ok? Então vamos lá. Vamos começar, né, discutindo aqui o que é o transtorno do espectro autista, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta três áreas, né? A comunicação, as habilidades sociais e comportamentos repetitivos e estereotipados, né? Então, o que a gente pode observar de sinais e sintomas ali, né? Os primeiros sinais e sintomas na comunicação. Um atraso de desenvolvimento da fala, né? O que normalmente faz, né, os pais buscarem um diagnóstico inicialmente é o atraso na fala, né? Significa que todas as crianças com diagnóstico de TEA têm atraso na fala? Não, mas, né, na prática a gente observa que normalmente a busca pelo diagnóstico se dá devido ao atraso na fala. A ecolalia, que é como se fosse um eco, né? Então, você fala para a criança, oi, tudo bem? A criança responde, oi, tudo bem? Né? Ela está repetindo o que você disse e não respondendo a sua pergunta, como se fosse realmente um eco, né? Dificuldade na compreensão de linguagem não literal, né? Então, aquela dificuldade que a gente observa em compreensão de metáforas, né? Quando você não fala de forma muito objetiva, o que a gente chama, né? No senso comum, leva tudo ao pé da letra, né? Também, lembrando, não necessariamente todos os indivíduos diagnosticados com transtorno do espectro autista terão essas mesmas características, né? Problemas de comunicação não verbal, então, às vezes, a gente também se comunica muito com o nosso corpo, né? Com expressões, e aí a gente observa um déficit, né, nessa comunicação não verbal, em relação às expressões faciais, em relação à postura, né? Então, existe um déficit quanto a isso. Em relação às habilidades sociais, né? O que a gente pode observar aí de sinais e sintomas? Uma dificuldade em iniciar e manter interações sociais, né? Então, normalmente, quando eu atendo bastante adolescente autista, por exemplo, que me fala, olha, eu não consigo fazer amizade eu iniciando, né, a interação. Normalmente o que acontece é quando alguém chega até mim, aí ok, né, aí rola, mas existe uma dificuldade de tomar a iniciativa. E às vezes também há uma dificuldade na manutenção dessa relação, né? Uma falta de reciprocidade social, e aí é importante a gente diferenciar, né, de às vezes a pessoa fala, nossa, mas é uma falta de empatia, né, uma falta de sensibilidade, não é nesse sentido, né, é uma falta de reciprocidade no sentido de, às vezes, é difícil para aprofundar mesmo as relações, por uma questão de ter dificuldade de compreender as relações, né? Então, falta de interesse em compartilhar interesses ou realizações, dificuldade em entender as normas sociais. Às vezes, é difícil, em relação à falta de interesse em compartilhar interesses ou realizações, é no sentido de que os meus interesses e as minhas realizações são para mim, né? E já me causam uma satisfação, né? Simplesmente estar fazendo algo que eu gosto e não necessariamente eu preciso compartilhar, né? Então, dificuldade em entender as normas sociais é no sentido de, às vezes, ter dificuldade de compreender, a gente meio que se adapta, né? A gente adapta as nossas condutas de acordo com o contexto social. Então, a gente não se comporta da mesma forma num hospital, numa escola, ou quando a gente está com amigos, e aí há uma dificuldade de compreender as nuances, né, do comportamento. De novo, né?
não significa que todas as pessoas com transtorno do espectro autista terão essas dificuldades. É um critério, né, para diagnóstico que tenha dificuldade na comunicação, que tenha dificuldade na habilidade social e que tenha alguma questão de comportamento repetitivo estereotipado. Porém, né, a forma como essas dificuldades se manifestam não é a mesma em todos os indivíduos, né? E aí, o que a gente pensa de comportamentos restritos e repetitivos, que são interesses muito restritos, que a gente chama de hiperfoco, né? Então, é um interesse muito intenso em algum assunto. A gente falou sobre isso também no TDAH, mas há uma diferença, né, entre o hiperfoco do TDAH e o hiperfoco do TEA. A gente observa na prática que o hiperfoco do TEA ele se mantém, né, por mais tempo. E o hiperfoco do TDAH é muito intenso momentaneamente, mas ele vai, o interesse vai mudando muito rápido, né? Então eu passo, sei lá, 2 meses no TDAH, interessado em heróis da Marvel e faço tudo, pesquiso tudo sobre heróis da Marvel, leio todos os quadrinhos, mas aí passam 2 meses, aí já nem lembro mais que eles existem, e agora eu vou dedicar o meu interesse em uma outra coisa. No TEA, a gente observa que são interesses mais duradouros, né? Às vezes a vida inteira. Então, por exemplo, eu acompanho um pacientezinho há 5 anos que ele é muito interessado em animais. E aí, esse interesse se perdura, né? E vai ficando cada vez mais elaborado e se aproximando até de uma questão profissional, né, mesmo. Então, um interesse, acaba sendo um interesse mais intenso, né? E aí, às vezes, também a gente observa, dentro desse interesse restrito, até uma fala que a gente chama de fala perseverativa. Você vai conversar com essa pessoa e ela tem muita dificuldade de conversar sobre um outro assunto que não aquele do seu interesse, né? Do hiperfoco. Então, só fala sobre aquele assunto e ininterruptamente, é quase como um monólogo, né? Então, isso está dentro dos interesses restritos. De comportamentos repetitivos, aqui entram as famosas estereotipias, né? Que são comportamentos repetitivos que podem ser motores, visuais, auditivos. Então, uma estereotipia motora que é a mais conhecida, né? Que é o flapping, ou ficar se balançando para trás e para frente, que é o rocking. Então, auditivo, né? Ficar ouvindo, jogando alguma coisa no chão para ouvir um barulho específico, visual, ficar buscando fazer o movimento de uma luz que tá, ou do ventilador. São estereotipias, são comportamentos repetitivos. As estereotipias são comportamentos repetitivos. E às vezes, né? A criança, o adolescente, passa muito tempo engajado nesse tipo de comportamento. O que não é um problema, desde que, né, não sejam comportamentos autolesivos, ou mesmo heterolesivos, como autolesivos, por exemplo, a criança ficar estereotipando, batendo a cabeça, né? As estereotipias, elas têm uma função de autorregulação, né? Então, em certo nível, em certos níveis, elas são importantes para o indivíduo se autorregular. E aí existem alguns profissionais que fazem intervenções no sentido de diminuir ou de cessarem, né, as estereotipias, o que não é muito recomendado, porque é uma forma de autorregulação, a menos, né, que essa estereotipia esteja ocupando muito tempo da vida dessa pessoa, né, e atrapalhando o seu desenvolvimento em outras áreas, ou, né, essa estereotipia cause algum dano, né, para esse indivíduo, como andar na pontinha dos pés, né? Pode ocasionar uma lesãozinha no nervo, qualquer coisa nesse sentido, né? Mas é isso, a gente sempre tem que ter em mente que a gente só faz intervenção naquilo que está prejudicando a qualidade de vida, e não para fazer o indivíduo se encaixar, né? Num padrão. Aí também dentro de comportamento restrito e repetitivo, a gente pode observar rotinas rígidas, então é uma inflexibilidade de fazer coisas que não estão programadas na rotina e às vezes desencadeia até crise, né? Então, saiu da minha rotina, a minha rotina é escovar os dentes, tomar banho e ir para a escola.
Aí naquele dia o chuveiro queimou, eu não tomei banho, e aí aquilo me causa uma desregulação, e aí eu começo já a ficar nervosa e posso entrar em crise, fico mais sensível também aos estímulos aversivos que a gente entra em contato, né, ao longo do dia, enfim, né? Então, as rotinas, elas podem ser rígidas, né, inflexíveis, e aí a gente usa bastante recursos visuais, né, para ajudar, né, na organização e na previsibilidade do dia. Sensibilidades sensoriais, né? E aí a gente pode ter uma hipossensibilidade, que é eu sinto menos, ou uma hipersensibilidade, eu sinto mais os estímulos sensoriais. E aí, de hipersensibilidade, por exemplo, uma intolerância a lugares com muitos barulhos, e aí a necessidade de usar o abafador de ruído, uma seletividade alimentar, que é restrita a alimentos pastosos, porque os alimentos mais sólidos causam algum tipo de sensação, né, ruim, enfim, né? E aí, dentro de sensibilidades sensoriais, a gente pode ter a seletividade alimentar, que também pode ter um viés ali comportamental. Bom, eu acho que é importante, né, a gente lembrar sempre, eu sempre falo isso em todos os cursos e palestras que eu dou, que o autismo, o transtorno do espectro autista, como se diz o próprio nome, né, é um espectro. E a gente precisa fugir de estereótipos, porque os estereótipos fazem a gente não identificar, às vezes, pessoas que são autistas, né? E aí essas pessoas não têm acesso a tratamento, ou não têm acesso às adaptações e modificações que são necessárias para o seu pleno aproveitamento, né? Enfim. Então, quais são os estereótipos mais comuns, né? De um lado, num extremo, tá? A pessoa autista como uma pessoa com altas habilidades, né? Que normalmente são as pessoas autistas retratadas em séries e filmes, né? Como aquele médico que tem altas habilidades, ou o próprio personagem do Atypical, né? Que é uma série. Então, nesse extremo estão as pessoas autistas como sendo superdotadas. A gente não usa mais esse termo superdotado, né? A gente usa altas habilidades, mas só para vocês associarem, né? O que são altas habilidades. Então, no extremo fica esse estereótipo, né? E no outro extremo fica o estereótipo da pessoa autista como sendo uma pessoa com deficiência intelectual. Então, e aí no meio disso, né, fica um limbo, né? Como se as pessoas que não são, nem têm altas habilidades, nem têm deficiência intelectual, ficam no limbo, e aí até a própria identificação de que se é autista é prejudicada. E aí essas pessoas acabam, às vezes, não buscando ajuda, né? E, e acabam não tendo qualidade de vida, né? Porque a falta de um diagnóstico faz as pessoas não terem qualidade de vida. Então, a gente precisa fugir desses estereótipos. Existem pessoas autistas com deficiência intelectual como comorbidade? Sim. Existem pessoas autistas com comorbidade em altas habilidades? Sim, né? Mas existem existe um vasto mundo, né, entre esses dois extremos de pessoas autistas. Então, a gente precisa fugir desses estereótipos, né? Então, sei lá, às vezes uma pessoa comunica que é autista, você diz, nossa, mas você nem parece autista, né? Por que você nem parece autista? Porque você está na sua cabeça existe um estereótipo do que é uma pessoa autista, né? Então, a gente precisa fugir desses estereótipos. E aí, né, que tipo de adaptações, já entrando aí mais na fundo no nosso curso, que tipo de adaptações a gente pode fazer, lembrando de olhar individualmente cada indivíduo, né, as necessidades individuais, mas que tipos de adaptações a gente pode fazer num contexto escolar? Vamos pensar primeiro nas adaptações de espaço físico, né? Então, um ambiente mais calmo, né? E quando eu digo um ambiente mais calmo, claro, quando a gente fala de educação infantil, né? Ou ensino fundamental 1 ali, é conturbado mesmo, né? Não há como conter, né? O barulho, né? Das crianças, mas mais calmo no sentido de evitar gritar com as crianças, né? Evitar ruídos sonoros que não são necessários, e se forem necessários, né? Pensar numa forma de tornar isso mais confortável
para aquele indivíduo, né? Ter áreas de descanso sensorial, que às vezes, né, não é, eu sei da realidade, da maior parte da realidade das escolas, né, eu sei que uma escola pública dificilmente tem um espaço de descanso sensorial, mas pensar em formas de promover isso, mesmo que de forma muito improvisada, né, às vezes uma sala mais vazia, né, que tenha um tapetinho sensorial ou uma bola, aquelas bolas, né, formato feijão, ou qualquer coisa nesse sentido que faça sentido para a criança, né, ou para o aluno que você tá trabalhando, mas que permita, seja um ambiente em que a criança consiga se regular, né? Porque, às vezes, a sobrecarga de estímulos sensoriais faz com que essa criança, esse aluno, né, enfim, possa entrar em crise, né? E aí tem um espaço para que seja mais calmo, que tenha estímulos sensoriais, enfim, né? E que tenha menos estímulos visuais, né? E sonoros, pode ajudar, né, esse indivíduo a se regular. Então, pode ser um espaço improvisado, não precisa ser como aquelas salas sensoriais de revista, né, ou de clínicas, em que tem balanço sensorial, em que tem, enfim, não precisa ser isso, né? Pode ser um espaço que seja simplesmente mais calmo, né, sem muita estimulação, sem estimulação em excesso e com algum tipo de estimulação sensorial que faça sentido para aquela criança, né? Sinalização visual, né? Então, apoio visual, figuras, né? Quais são os comportamentos esperados, ou as rotinas visuais mesmo, né? O que vai acontecer, qual é a ordem das coisas. Enfim, se alguma coisa for sair do previsto, isso também ser sinalizado de alguma forma, de forma visual, né? Espaços de trabalho individualizados, e aí também é importante avaliar, né, se essa criança é uma criança, um aluno, que precisa de um espaço de trabalho individualizado, porque às vezes as pessoas já pressupõem que uma criança autista tem dificuldade de socializar, né, e aí afastam essa criança do grupo, porque, ai, não, ela pode se incomodar, né, com os toques e tudo mais. E isso não é uma regra, né, então eu tenho, por exemplo, um pacientezinho que ele foi tirado do grupo, né? Eles sentavam em mesinhas, ele foi tirado do grupo porque, ai, nossa, a gente precisa deixar um espaço, né, de trabalho individualizado para que ele não se desregule, porque as crianças ficam falando e tocando e tal. E aí teve uma consequência completamente oposta da pretendida, né? Foi uma criança que parou de produzir, porque a interação social era produtiva para essa criança, né? Então, é por isso que eu digo, é importante a gente pensar de forma individualizada, né? Então, mas em outros casos, os espaços de trabalho individualizados serão benéficos, né? Então, uma criança que, por exemplo, numa situação dessa, né, que está sentada em grupo, e aí frequentemente tem uma outra criança esbarrando nela, ou derruba as suas coisas, talvez, né, seja importante após uma avaliação de que é isso que está desregulando a criança, ou é isso que está atrapalhando o processo de ensino-aprendizagem dela, pensar num espaço de trabalho individualizado. E aí não é tirar da sala, né? É pensar em construir mesmo um cantinho de trabalho individualizado em que ele possa também sair e ir para o grupo quando quiser, né? E adaptações pedagógicas, o que a gente pode pensar aqui? Um ensino mais estruturado, né? Quando a gente fala de autismo, né, e de transtornos do neurodesenvolvimento de forma geral, a gente tem que pensar que o aprendizado não é tão para algumas coisas que para um desenvolvimento típico seriam intuitivas, para o desenvolvimento atípico não são tão intuitivas assim, né? Então, às vezes a gente tem que estruturar o aprendizado de uma forma muito mais rígida, né? Então, fragmentar mais as tarefas, né? Explicar de forma muito mais estruturada, segmentada, porque talvez dessa forma, né, a gente atinja o objetivo ali, a concretização da aprendizagem com mais eficiência, né? Usar apoios visuais também, né, nas atividades pedagógicas, nos textos,
nas atividades de matemática. O apoio visual, ele sempre ajuda muito, muito, muito mesmo, assim, né? Dificilmente uma criança não se beneficiará de um apoio visual. Comunicação alternativa, se for necessário, né? Se for uma criança não verbal, um indivíduo não verbal, vocês lembram que eu falo muito sobre criança porque eu trabalho mais com criança, mas serve para todos os públicos. Mas uma comunicação alternativa, seja PECs, seja o POD, seja algum aplicativo de tecnologia, né? De comunicação, enfim. Mas a gente precisa também se instrumentalizar desse tipo de comunicação para conseguir, né, estabelecer mesmo uma comunicação com essa pessoa que eu estou trabalhando, com esse indivíduo que eu estou trabalhando. Porque às vezes a gente já, não, mas ele não consegue se comunicar, não consegue dizer o que ele quer, mas às vezes é porque a gente não sabe utilizar aquela forma de comunicação que ele utiliza, né? E aí da importância das formações nas escolas. É muito raro uma escola que tenha profissionais que saibam utilizar as comunicações alternativas, né? E por isso é tão importante essas formações. E uma criança que não consegue comunicar o que ela quer, né? É uma criança que se frustra muito, né? Um indivíduo que se frustra muito. Porque imagina, você querer ir ao banheiro e você não ter recursos para comunicar que você quer ir ao banheiro. E às vezes até tem o recurso, às vezes está na mochila, a pastinha, né? Mas isso não é trabalhado no contexto escolar. Tempo extra, né, para as atividades, se for necessário, e apoio individualizado, né? E aí a gente tem os agentes de inclusão, os acompanhantes terapêuticos, né, que por lei, né, devem ser garantidos para essas crianças. A gente sabe que na prática não é assim, às vezes é um acompanhante terapêutico, um agente de inclusão para muitas crianças, né? O que não funciona muito, né? Porque são crianças, são indivíduos que precisam de um apoio individualizado ali, sistemático, né? Recorrente. Então, o que a gente observa normalmente é isso. Às vezes os pais têm que buscar fora, né? Pagar por fora, se tem condições, o que não é muito, que normalmente não é a realidade das famílias, né? Mas e isso deveria ser fornecido pela escola. Então, por mais difícil que seja, lutem pelo direito das crianças de terem apoio individualizado, se elas precisarem. Adaptações socioemocionais, né? Então, trabalhar programas de habilidades sociais, a gente pensa muito em treino de habilidades sociais em consultório, né? Com psicólogo somente, mas o ambiente escolar é um ambiente muito propício para trabalhar habilidades sociais, porque a gente tem pares, né? Os pares são pessoas da mesma idade, então as habilidades sociais trabalhadas ali, exigidas ali, são as habilidades daquele contexto, né, de crianças da mesma idade. Então, ter programas de habilidades sociais é fantástico, assim, para se ter numa escola, né, e aí, obviamente, quem for conduzir esse programa tem que ser uma pessoa especialista, né, em treino de habilidades sociais, mas é fantástico, né, produz mudanças muito significativas na vida daquele indivíduo. Parceria com os colegas, então, utilizar também as habilidades desse aluno, né, em trabalhos em grupo, promover a mediação mesmo entre os colegas, porque às vezes sozinhos eles não têm muitas habilidades de construir, né, essa parceria. Estratégias de gerenciamento de emoções, então, também é uma outra coisa que é muito esperado de fora, né? Você tem que trabalhar as suas emoções, tem que aprender a trabalhar suas emoções lá no psicólogo, né? Você precisa falar para o seu psicólogo que você não está conseguindo se controlar, né? Ou alguma coisa nesse sentido que, ok, tá tudo bem, né? Mas a gente tem que pensar que a gente precisa trabalhar as nossas habilidades em cada contexto, né? E aí, ter uma orientação dentro do ambiente escolar sobre como gerenciar as suas emoções dentro do ambiente escolar é muito efetivo, né? Então, olha, né? Então, suponhamos que tenha uma pessoa lá na escola para ajudar nessa questão do gerenciamento de emoções. Então, olha,
eu percebi que toda vez que você faz a atividade de matemática, você fica muito ansioso, e aí você começa a ficar mais nervoso, né? Que tal quando você for fazer atividade de matemática, você, percebendo que você já está um pouco ansioso, você ir tomar uma água, lavar o rosto, né? Ou então, já sentar perto de um colega que você gosta mais para te auxiliar, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é, ter alguém para direcionar o gerenciamento de emoções dentro do ambiente escolar, porque às vezes essa criança consegue, aprendeu a gerir as emoções em casa, com os pais, né? Já é um contexto mais controlado, né? Mas não tem essa habilidade ainda no contexto escolar. É importante também sempre ter uma comunicação clara e direta, né? Evite falas muito abstratas, né? Não literais, né? Embora, né, não seja uma regra que todas as pessoas com transtorno de espectro autista tenham dificuldade nesse sentido. Bom, então, né, já falamos muito isso, de que cada criança é única, e nós vamos agora fazer um exercício prático. Vou encerrar esse vídeo, né, e aí não vou abrir uma outra aula, para que essa não fique muito extensa, para a gente fazer o exercício juntos, ok? Muito obrigada, e vamos colocar em prática.